Eu sou o Chicão e estamos iniciando aqui o podcast dos eletricitários. Companheiros, tenho a grata satisfação de estar recebendo hoje aqui uma das grandes lideranças sindicais do Brasil, um amigo, um companheiro de luta do dia a dia, Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e da Força Sindical, a qual o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo tem a honra de ser filiado. Miguel, é uma honra estar tendo você hoje aqui com a gente para bater um papo aí sobre movimento sindical, política nacional, conjuntura, as arguras do nosso povo trabalhador está vivendo nesse momento de pandemia. E hoje o tema que a gente tem é como o movimento sindical está se organizando no enfrentamento aos problemas impostos aí pelos governos, pelos últimos governos, né? E, em especial, o governo Bolsonaro, esse governo tão atabalhoado, tão atrapalhado, que só atrasa o lado do trabalhador. Miguel, qual a palavra aí? Obrigado, Chicão. Eu que sinto orgulho de estar participando desse importante podcast que eu vejo que tem hoje já uma grande penetração, principalmente nos eletricitários, mas tem aí participado aí da sociedade. E os temas que você coloca é o que nós estamos vivendo. Então estou aqui à disposição para debater e conversar com todos. Legal, sim, só para a gente já começar um tema que está preocupando a todos, pandemia, cara. Como que você está sentindo a pandemia? Eu queria que você fizesse um corte nos metalúrgicos e no dia a dia aí da classe trabalhadora que você organiza através da Central e da Confederação. Como que você está vendo isso daí? Está caminhando bem? Está parado? Qual é o seu ponto de vista? Olha, eu acho que começou a caminhar melhor, né? Mas infelizmente com muito atraso, né? Nós estamos hoje, né, mais de 550 mil vidas perdidas. Isso nos deixa, né, muito tristes, porque a maioria das vítimas são da classe trabalhadora, são de quem menos tem recursos, e isso dá um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Nós tivemos todas as preocupações desde o início da pandemia, no ano passado, desde fevereiro que começou na Europa, já tinha, na China já tinha, né? Nós começamos a se preparar para isso, levantar esse debate junto com as centrais sindicais, né? E a importância de pôr uma linha que o governo tivesse na frente do controle ou do enfrentamento do combate à pandemia, que não ocorreu, né? Mas o movimento sindical fez isso, né? Os sindicatos, eu sei que teve a atuação muito forte nas suas bases, levando esse conhecimento ao conhecimento do trabalhador, da trabalhadora, a necessidade de se proteger, de se higienizar, de usar máscara. Enfrentamos muitas situações adversas no começo com parte do patronato que também não acreditava que a pandemia podia ser uma grande, né, pandemia, mas nós conseguimos ultrapassar isso. E na sociedade em geral é mais ou menos isso que aconteceu, mas eu tenho que valorizar e parabenizar a ação sindical no combate. Ela foi decisiva nesse combate da pandemia. Se as vacinas tivessem chegado antes, com certeza, hoje nós estaríamos em outra realidade. Infelizmente não, mas nós estamos trabalhando aí para que isso seja recuperado o mais rápido possível. Não, ótimo. O sindicalismo fez sua parte, né? Lamentavelmente, nossos governantes não fizeram, deixaram a desejar. Mas para isso tem um remédio, né? A vacina contra eles é a eleição 2022. A gente vai ter que avaliar quem trabalhou direito, quem trabalhou mais ou menos direito e quem não trabalhou, né? Quem foi negacionista, quem quis atrapalhar a vida do trabalhador. Aí falando disso, a gente sabe que tem muito trabalhador, Miguel, no dia a dia na base, que fala não pode misturar sindicalismo com política, né, cara? É um erro crasso aí que os trabalhadores incorrem normalmente. Não, o meu sindicato tem que pensar só no meu direito, no meu benefício, no aumento do meu salário, no reajuste da PLR. E acaba falando que a política tem que ficar de lado. Gostaria que você falasse um pouco desse problema que existe no dia a dia, no raciocínio ilógico dos trabalhadores, que eles acham que tem uma lógica. O sindicato tem que combater a ganância do patrão, defender eles no dia a dia e aumentar recurso e benefício, né? E a gente sabe que não é bem isso. Gostaria que você falasse um pouco desse tema aí, da importância das eleições para a classe trabalhadora. Muito importante esse tema, companheiro Chicão, porque isso aí acho que em todas as categorias tem muito isso, né? Uma boa parte das categorias, dos trabalhadores que estão na base, tem essa visão que política partidária não se mistura com a política sindical.
Infelizmente, nós estamos hoje nessa situação de ataque a direitos dos trabalhadores, ataque à vida dos trabalhadores, por falta de uma participação política mais efetiva do movimento sindical. Né? Só para exemplificar, o sindicato, na sua grande maioria, ele vai na porta das empresas, no local, no comércio, nos locais de trabalho, faz a reivindicação, conversa com os trabalhadores, conquista as reivindicações, aprova a luta ali no local de trabalho, fazem os acordos ou convenções coletivas, só que isso só não basta, porque o sindicato chegou até a porta só da empresa, na porta do local de trabalho. Agora, as leis não é feita na porta da fábrica, não é feita no local de trabalho, as leis são feitas no legislativo, ou em Brasília, ou no município, ou no estado. No nosso caso, a legislação trabalhista é feita em Brasília. E nós hoje temos pouquíssimos deputados sindicalistas ou ligados ao movimento sindical. Se nós tivermos hoje 20, é muito. E poucos ainda têm uma atividade mais efetiva. Então nós temos que fortalecer nossa atuação no legislativo, no executivo. Lógico que temos que ter prefeito, temos que ter governador, temos que voltar a ter um presidente trabalhador, porque do jeito que está, nós estamos vendo, cada dia que passa, ataques e mais ataques aos direitos dos trabalhadores em benefício do mau patrão, ou daquele patrão que quer tirar os benefícios, tirar vantagem em cima dos trabalhadores. Por isso, a participação política é essencial para que nós possamos enfrentar isso. Então, um exemplo, Chicão, eu vi aí no ano passado, os Correios tiveram a sua convenção coletiva desrespeitada no Supremo Tribunal Federal. Eles tinham feito um acordo, uma convenção coletiva por 2 anos, que a lei permite até 2 anos. Foi negociado isso no TST, homologado no TST. O governo, ano passado, entrou com recurso para limitar a 1 ano só a convenção coletiva, e o Supremo atendeu ao governo. Então, quer dizer, o que o Correio fez de negociar, de ampliar direitos, de manter os direitos dos trabalhadores, nenhuma canetada no Supremo, acabou. Então nós temos que ter essa consciência, temos sim que participar da vida política, porque é lá que se discute, é lá que se protege os trabalhadores. E um outro fato muito importante é a reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista que veio encomendada pelo setor patronal, que nos tirou mais de 102 itens da convenção coletiva da CLT naquele momento e precarizou as condições de trabalho, diminuiu os direitos dos trabalhadores, e a propaganda era muito fácil, que estava sendo modernizada a relação capital e trabalho para ter mais empregos, mais investimento. Não aconteceu nem emprego a mais, nem investimento a mais. O que aconteceu foi perdas de direitos. 14%, 14,5% de desemprego, saiu a pesquisa aí. Hoje, né? E estamos em viés de alta, né? Isso que é o lamentável. E quando a pessoa não está desempregada, a qualidade do emprego que ela conquista é muito inferior ao que ela tinha anteriormente. Então, a estatística não reflete a realidade do nosso povo trabalhador. Né? É verdade. Eu já vi você falando, Miguel, em reuniões na Força, e quero colocar aqui a necessidade da gente colocar gente da gente para organizar as leis, né? Desfazer o mal que foi feito ao trabalhador com a reforma. E aí eu quero falar aqui, Miguel, eu percebo na classe trabalhadora que as categorias muitas vezes não querem que as lideranças, como você, uma grande liderança dos metalúrgicos, saia para a política, porque eles têm medo de perder aquela liderança que está incorporando a luta diária deles ali. Quero dizer para você assim, cara, eu não sei se você já tomou a decisão, mas você é um dos caras que deveria estar nessa luta, na linha de frente, na eleição 2022. Quero colocar isso aqui para você abertamente, porque eu vejo, do fundo do coração, a forma carinhosa que você lida nas questões dos trabalhadores, no sentido de organizar e melhorar a vida deles. Então é um depoimento que eu quero colocar aqui, eu acompanho. Não é um cara o Miguel não é aquele cara que trabalha para fazer politicagem, ele trabalha com o coração para resolver os problemas da classe trabalhadora. E é gente assim que a gente precisa no Congresso. Estou colocando aqui, não sei o que você pensa disso ainda, nós vamos ter que discutir daqui 2 meses à frente aí, porque a eleição começa esse ano, tá, gente? É ano que vem que vai ser o voto, mas esse ano. E pessoas como o Miguel, se não o Miguel, tem que estar à frente do Congresso para poder desfazer o mal que foi feito para a classe trabalhadora. Eu acho que é o único caminho, é pela política que a gente muda a vida de todos os cidadãos brasileiros.
Aí, Miguel, eu queria falar aqui dessas arguras que a gente está vivendo e a gente está vendo o povo acordar de novo, né? Viram que foram enganados, né? As propostas que foram feitas na última eleição presidencial, essas reformas, essas coisas que vêm, essas medidas provisórias que vêm atropelando o dia a dia do trabalhador, vem deixando o trabalhador mais ativo. Poxa vida, não foi para isso que o pessoal elegeu esse cara que está lá, né? E aí, como que você vê essas movimentações, essas mobilizações que estão acontecendo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como que elas vêm acontecendo e se você acha que elas estão ficando mais coesas, mais organizadas. Como que você está vendo as mobilizações? Olha, está no crescente, né? Eu acho que a população começa a ter a consciência do desastre que é esse governo, né? Não só a nível nacional, mas a nível municipais, a níveis estaduais. Nós estamos vendo no Brasil todo uma conscientização a mais do eleitorado, principalmente dos trabalhadores. Estão vendo no dia a dia diminuir seu poder aquisitivo, né? A carestia começa num processo agora que há quanto e quanto tempo nós não ouvimos essa palavra, carestia, né? Tem gente que até já tinha esquecido que era isso. Então vocês veem que a gente tem, a população tem razão, está aumentando as manifestações. Eu acho que elas não são maiores ainda porque os trabalhadores são muito conscientes na responsabilidade de estar se protegendo nessa pandemia, porque, como nós já falamos, a pandemia atacou principalmente os trabalhadores, os mais pobres, que tiveram que se expor para poder trabalhar, para poder levar seu sustento. Então, está melhorando agora, as pessoas já estão sendo vacinadas, já começa a ter mais segurança e com muita... É só ver as manifestações dos trabalhadores e as dos bolsonaristas, né? Nós, os trabalhadores, com máscara, com álcool, distanciamento, coisas que a gente não vê do outro lado. Mas eu acho que a tendência é aumentar, né? Nós não estamos mais aguentando. Agora, a consciência vai passar pelas eleições. Eu acho que nesse momento, por mais que a gente queira o impeachment, o fora o Bolsonaro, o prazo eu acho que ainda não tem. O governo se fechou de uma tal maneira que dificilmente vamos pôr para votar isso agora. Então nós temos que se preparar para as eleições nós mudar esse quadro. Esse quadro tem que ser mudado com pessoas que realmente nós confiamos. Você falou da questão eleitoral, nós temos sim que ter trabalhadores disputando e ganhando as eleições para deputados federais principalmente, estaduais também, né? Se tiver senadores como tem o senador Paim, mas nós temos que ter mais pessoas participando e atuando politicamente. Uma ideia, Chicão, que eu já falei com você no passado, que eu estou me dedicando isso muito, já conversei com praticamente todas as centrais nesse sentido, é que a gente tem uma unidade nesse momento, uma unidade nacional que a gente faça por região, aonde o candidato dos trabalhadores tiver mais chance dentro das centrais sindicais, que a gente abra a mão para aquele candidato de uma central ou de outra central participar da eleição. E aí, nessa questão, as outras centrais iriam apoiar esse candidato e isso, com certeza, ia nos dar muita força. Naquele local, se o candidato da CUT tivesse melhores condições, que seja o candidato da CUT, as outras centrais apoiariam. E para o trabalhador isso é bom, porque ele vê a unidade do movimento sindical. E elegendo esse deputado, esse companheiro, a gente teria um mandato coletivo com as centrais sindicais no gabinete dele, né? E uma bandeira única no Brasil todo, pelo menos 15 pontos que a gente podia estar discutindo com os trabalhadores na necessidade. Então nós teríamos aí uns 400, 500 candidatos pelo Brasil, unificados em uma bandeira que é a volta dos direitos que foram nos tirados, pela democracia, pela ampliação de direitos, pela saúde e segurança, pelo meio ambiente, pontos que a gente sabe que são fundamentais à vida. Eu tenho certeza que essa conscientização nós já temos nas centrais sindicais. Agora temos que convencer, lá na base, os companheiros terem esse comprometimento para a gente poder avançar. Porque quem está na fábrica, quem está na empresa, não quer saber se o sindicato é da CUT, se é da Força, se é do UGT, de qualquer central. Quer saber aquele que luta por ele. Quer ter uma unidade. E é isso que a gente propõe. Muito legal, Miguel, essa fala da unidade, porque é o cerne do movimento sindical. O espírito que originou o movimento sindical foi a unidade da classe trabalhadora, né? Agora, a gente percebeu, né, historicamente, eu entrei para trabalhar, eu comecei a trabalhar em 87, né? Comecei lá a lutar de verdade em 87. No ano de 87 eu iniciei minha carreira na Eletropaulo.
Em 89, com a queda do Muro de Berlim, com a mudança política no mundo, né? O liberalismo tomando conta do planeta, começou a negar a luta de classe, né? Não tem esse negócio de luta de classe, não. Mudaram até o nome, o trabalhador virou colaborador dali para frente, né? Começou a mudar, psicologicamente, querer mexer com a cabeça do trabalhador para dizer para ele que não tem nada disso que o pessoal falava no passado. E o movimento sindical até então era muito coeso, muito forte e numa crescente, né? E dali para cá a gente percebeu que parece que foi uma estratégia mesmo, né, Miguel? Começaram a moer a gente devagarzinho, foram tirando algumas coisas. Agora, por último, eu queria que você falasse um pouco disso, tiraram o financiamento do movimento sindical, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para o pessoal entender. Quando os sindicatos nossos de base vai lá e pede para filiar, nós estamos numa campanha medonha de filiação. Você falasse um pouco da importância disso, que quem banca o movimento sindical para eles entenderem e a necessidade da participação, inclusive, do financiamento da luta. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse isso. ponto é fundamental. Um dos pontos principais da reforma trabalhista, que tem que ficar claro, e teve um apoio muito grande da base dos trabalhadores, foi o fim do imposto sindical. Muito alardeado pelo patronato, que era, dentro da reforma, seria um dos pontos principais, e a maioria dos trabalhadores, como pelo Chicão, apoiou isso, de acabar com o imposto sindical, achando que isso era bom, que estava diminuindo, né, os custos do trabalhador. Na realidade, isso ajudou a perder direitos dos trabalhadores, que deixou o sindicato sem financiamento oficial. Isso faz com que o sindicato diminua a sua ação. Essa era a intenção principal da reforma, não era tirar só os direitos, era primeiro tirar o financiamento, enfraquecer o movimento sindical, para que os patrões pudessem ampliar, né, a sua luta aí contra os direitos. Então nós temos que fortalecer, nesse momento, o financiamento sindical o imposto sindical não volta mais. Eu acho que o movimento sindical já está consciente disso, mas nós temos que ter formas de financiar o seu sindicato, via os associados, né, o quadro associativo, via negociações. Temos que ter maneiras, como é no mundo inteiro, né, que os sindicatos tenham um financiamento condizente com a sua realidade. Então o sindicato precisa disso. Hoje eu faço um elogio ao movimento sindical, porque tem se mantido, mesmo com todas as dificuldades. Vocês eletricitários são um exemplo de luta pelo Brasil, né? Mesmo com todas as dificuldades, presente na luta dos trabalhadores do setor, né? Então isso é muito... E solidários, vocês além de ajudar, fazer ação na sua base, ajuda também sindicatos que pedem ajuda, solicitam apoio, então são solidários, isso é o mais importante. É isso, Miguel. Eu queria que o pessoal nosso ouvisse uma grande liderança nacional falando sobre as arguras que o movimento sindical está sentindo. Eu tenho aqui no sindicato, Miguel, 25 diretores de base. A sua base ainda é maior ainda dos metalúrgicos, que eu sei disso. São 1.580 locais para visitar 25 pessoas. Sem recurso, sem você poder colocar uma assessoria para ajudar o diretor a trabalhar, a gente todos os sindicatos tiveram que enxugar, né? Doeu na alma fazer isso, enxugamento, mas a gente não consegue atingir todo mundo. E agora, sabe o que eu percebo, Miguel? Esse trabalhador lá da ponta começou a perceber que deu um tiro no pé. Tanto é que a taxa assistencial aqui nos eletricitários vem sendo aprovado nas empresas. Então, o trabalhador se tocou que, dei mancada, nós temos que reverter isso. Então, eu acho muito legal a gente, nesse podcast, falar sobre o financiamento do sindicato, porque o dinheiro do trabalhador é sagrado, né? Ele tem que entrar aqui e ser gasto para a luta. Eu sei que lá nos metalúrgicos é bem feito, aqui nos eletricitários é muito bem feito, e na grande maioria, diferente do que algumas mídias faziam, agora pararam de bater na gente, né? Porque estão percebendo que só a gente consegue combater o mal que está no país, pararam de bater. Mas a mídia falava, parecia alguma coisa errada aqui ou acolá, ou alguma denúncia, faziam questão de dar visibilidade para a coisa errada. As coisas boas que a gente faz no dia a dia, ninguém bota na televisão. É muito importante o trabalhador ter essa consciência, saber dos problemas. E eu quero te dizer uma coisa, Miguel. Eu queria que você falasse também sobre essas fusões que vêm ocorrendo de sindicatos, né? Porque o movimento sindical está se reinventando. Eu percebi que teve algumas categorias que perceberam a dificuldade do momento e fizeram algumas fusões, né? Os companheiros da alimentação é um exemplo, claro, 2 sindicatos importantes que se fundiram ali, o companheiro Carlão, né? Mando um abraço para ele aqui. Estou usando ele como exemplo, mas teve vários
que você acha disso, da questão das fusões aí do movimento sindical? Como que você viu isso? É muito importante, unifica a luta, né? Eu acho que esse é um processo em crescimento. É lógico que a gente sabe que a dificuldade de se fazer isso, porque você, a hora que você funde um sindicato ou alguns sindicatos, o Carlão, lá são 4 sindicatos que se fizeram a fusão. E foi muito importante, porque eles unificaram a luta, eram partes da mesma categoria, então isso nos ajuda. Agora nós temos que pensar isso, como melhorar essa questão da unidade. Então eu acho que nós temos que, essa é uma discussão que tem que ser levada muito a sério, pensar até na questão das centrais sindicais. Hoje nós temos 11 centrais sindicais, né? Tive muitas, né? A gente tem que pensar de uma maneira de diminuir, não diminuir os trabalhadores, diminuir as entidades, mas fortalecer a luta. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande que nós temos que ter de fazer isso. Tem muitos sindicatos já debatendo com a categoria, isso é importante. Só lembrando, hoje no Brasil, temos mais de 12 mil sindicatos laborais, 7 mil sindicatos patronais. É muito. Nós temos que achar caminhos de diminuir e a representação ficar mais forte. E é isso que nós estamos também propondo. Defendemos que temos que ter uma reforma sindical, que respeite, né, a autonomia dos sindicatos, mas respeite principalmente a representatividade, e por isso que nós estamos nessa luta. E nós estamos trabalhando isso, a PEC 196, que queremos que se discuta no Congresso Nacional, porque é uma maneira dessa discussão se tornar ampla para que os trabalhadores participem. Muitos dos trabalhadores, Miguel, em cima disso que você falou, não sabem que foi tirado parcela da estabilidade de algumas diretorias, né? Sindicatos como o nosso, que tem uma diretoria grande, uma parcela ficou descoberta da estabilidade por conta da reforma trabalhista. E isso bota a faca no pescoço do diretor. Como que ele vai atuar com veemência na base se o emprego dele não está 100% seguro? E uma das travas para a gente não fundir entidades é justamente isso. Eu andei conversando com alguns sindicatos, vou reservar aqui os nomes, mas andei conversando com alguns sindicatos para fundir com o nosso. Categorias co-irmãs, que andei conversando, e a maior preocupação nossa na hora da discussão trava a discussão por conta disso. Tá, Chicão, tem um número aqui que tem uma certa estabilidade para poder fazer a luta. Se a gente juntar, vai reduzir só para o número que a lei nos obriga. E aí? Como nos defender do ataque contrário se a gente não tiver uma estabilidade, né? Porque todos nós, trabalhador que nos ouve, Miguel é um trabalhador metalúrgico, eu sou um trabalhador eletricitário. Para estar na direção de uma entidade, você tem que fazer parte da classe laboral. Você tem que ser um trabalhador daquela categoria. Isso é o óbvio, né? E é obrigatório, gente. Isso é obrigatório. E é isso que ocorre no movimento sindical. Eu sou um eletricitário, cavei buraco, levantei poste, puxei cabo, briguei muito pelas minhas horas extras, fiquei conhecido por isso, acabei aqui dentro. Segui uma carreira sindical e cheguei. O Miguel tem um histórico lá também. Todos têm um histórico de passagem na categoria e ida para o movimento sindical. O caminho natural disso é a ida para a política, que a gente defende aqui, né? Que não é obrigatório, mas é um caminho natural para a continuidade. A gente pode aposentar. Eu aqui, Miguel, vou falar para você o que eu estou conversando com a diretoria. Eu já estou trabalhando uma transição aqui dentro, né? Eu estou com 35 anos aí de empresa, estou aposentado no INSS, estou ainda ativo na empresa, mas estou preparando uma transição, mas nesse sentido. Não quero parar. Eu quero fazer uma transição política interna aqui e fazer a categoria ser reconhecida. Fiquei muito puto, queria ouvir de você o que você pensa disso também. Nós, através do deputado Paulinho, nós mandamos para o Palácio dos Bandeirantes um pedido de vacinação dos eletricitários. Não fomos atendidos, tivemos uma negativa. E aí ontem nós paramos uma unidade da CETEP, né? Na verdade paramos a CETEP numa greve, os diretores na porta por conta da morte de um companheiro por Covid. Que nós tiramos em assembleia isso, que nós vamos paralisar em protesto 24 horas para cada morte que ocorrer nos eletricitários, em qualquer empresa, né? É muito triste esse não reconhecimento dos governantes dos trabalhadores essenciais. E aí nós temos aí a Eletrobras sendo vendida. Eu quero fazer um corte. Eles não reconhecem os trabalhadores essenciais, obriga a trabalhar, mas não dá proteção para ele poder trabalhar tranquilo. Morreu. Lamentavelmente, o companheiro João Marcos, o Reco, morreu lá em Cabreúva, 46 anos de idade, 32 anos de trabalho no local. Ou seja, é um cara que trabalhou quase a vida toda, né? Desde os 14 anos de idade, labutando, né? É um trabalhador, é a cara do trabalhador brasileiro, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, do não reconhecimento dos governantes e do esforço deles de destruir, com a privatização da Eletrobras, por exemplo, você falou dos Correios agora há pouco, destruir o patrimônio público
abrindo mão dessas empresas essenciais, né, e estratégicas do país para fazer esse joguete político que a gente sabe qual que é, né? Tem aquele livrinho da Privataria Tucana, que saiu lá atrás, que explorou um pouco e mostrou um pouco dos bastidores dessas privatizações. Queria que você falasse um pouco das privatizações, falta de reconhecimento dos governos em relação ao sindicato. Por favor. Você tocou num assunto que é a questão dos serviços essenciais. Você vê aí a contradição que existe, né? Porque a hora que você vai fazer uma greve no setor eletricitário, você não pode porque é essencial. Mas na hora de pedir a proteção da vacina, você não é essencial. Então isso não é só no seu caso, mas no caso dos motoristas de hoje, eles conseguiram também esse pouco tempo atrás, mas era a mesma lógica. Então nós temos que, isso é uma atitude que nós temos que combater, né? É essencial. Os companheiros frentistas estão trabalhando na linha de frente, então não é essencial no trabalho, mas não é essencial na proteção à vida. Então isso nós temos que combater. Então é lógico que tem toda a solidariedade nossa, porque também defendemos que quem está trabalhando, quem tem a necessidade de estar na frente, tem que sim ser protegido como prioridade. Isso nós temos que batalhar no seu dia a dia. Privatização, a gente sabe o que é, né? São interesses. É só o caso de vocês da Eletrobras, é absurda, né? É dar ao mercado internacional o controle dos rios no Brasil, né? É a nossa autonomia, a nossa soberania. Nenhum país do mundo está fazendo o que o Brasil faz. É incrível o que estão fazendo, tentando fazer, alegando prejuízo e coisa que não é verdade. Vão vender a preços, a gente fala de banana, que a banana também está cara, mas é menos que o preço de banana, né? O investimento que foi feito, né, do Eletrobras é uma coisa absurda, e agora, né, aparece aí, vão rifar a Eletrobras a troco, né, de um valor aí que realmente não condiz à realidade, e nós somos contra, porque é essencial, né, e é de soberania que nós defendemos que tem que ter o que é estratégico, e é estratégico. Então temos sim que estar contra. Uma outra questão bem importante é a reforma administrativa. Nós estamos falando, eles falam para a imprensa, para a sociedade, que é um cabidão de emprego o funcionalismo público, que tem muito dinheiro que ganham lá os trabalhadores, e a sociedade não tem um retorno. Isso é mentira. Se for tirar os grandes salários, então vamos começar dos grandes salários. 90% do funcionalismo público ganha até R$3.000. 90% dos trabalhadores do serviço público é quem está na frente do SUS. É quem está na frente aí das prefeituras, do dia a dia. Então é isso que eles querem. É para transformar esses trabalhadores em terceirizados. É oficializar a rachadinha com o funcionalismo público. É o que aconteceu. E a gente vê no Rio de Janeiro o que aconteceu com os funcionários dos gabinetes, que são isso, que recebe o dinheiro e devolve o outro para o deputado. Vai acontecer no servidor público, que você vai ser terceirizado. Estão oficializando a rachadinha e nós não podemos admitir isso. Não, perfeito esse ponto que você colocou, que envolve inclusive corrupção, né? Isso é uma forma de corrupção terrível, e a pessoa que se dispõe a isso como empregado, pô, ele está vendo, bom, vou ficar pelo menos com uma parte, vou estar empregado, passo a parte pro malfeitor, que na verdade isso é um malfeitor, né? E Miguel, é um ponto importante, porque você comentou, eles querem terceirizar o serviço público. E eu estou vendo a terceirização, que passou a terceirização irrestrita, agora que pode, né? Na nossa categoria não podia terceirizar tudo, agora pode. E a gente está vendo as dificuldades que estão tendo. Eu fiz uma cartilha, vou até te mandar, ela não está pronta 100%, está em fase final, nossa equipe de comunicação está terminando ela, eu vou te encaminhar. A gente chama de Boca do Jacaré. E o que é isso? A gente está botando os salários, os benefícios das concessionárias, e a boca do jacaré, o queixo do jacaré, é sempre o terceirizado, que está embaixo, né? Rara exceção que ele consegue chegar perto da concessionária. E aí o que a gente percebe que o mercado está fazendo, Miguel? Ele não quer subir o queixo, ele quer empurrar quem está aqui em cima para baixo, né? Que é aquilo que a gente falou, o desemprego aumentando, ou melhor, se mantendo na casa aí dos 14%,
Só que as pessoas vão rodando, então ele sai do emprego bom e vai para o emprego ruim, né? E o servidor, que tem uma certa autonomia porque tem estabilidade, eles querem tirar a estabilidade para poder fazer a maldita da rachadinha. Então, assim, é uma pouca vergonha, é importante, quem nos ouve aqui, refletir nesse sentido. Por que o cipeiro tem estabilidade? Por ele poder defender o colega, falar que está errado as coisas na empresa e não ser punido. Por que o sindicalista tem que ter estabilidade? Para poder lutar no dia a dia. O servidor público, para poder te servir adequadamente, ele precisa de estabilidade. Uma coisa, só um parênteses. Você viu essa denúncia na CPI da pandemia, do Covid lá no Senado? Um funcionário público que denunciou esse contrato com a Covaxin absurdo. Ele denunciou porque ele tem a garantia da estabilidade. Se ele não tivesse, ele não faria. Então são coisas que nós temos que ter essa consciência, que temos que defender os excessos. Todos os locais têm excesso. Tem excesso no jornalismo, tem excesso nos sindicatos, tem excesso nos empresários. Agora, eles têm que pegar e combater isso. Agora, não é generalizando. Então, nós temos aqui, e eu digo para vocês, que isso são exceções. Na exceção, vamos lá e vamos cumprir o que determina a lei. Agora, não dá para generalizar e passar um rodo aí em detrimento do país, né? Miguel, o papo tá bom pra caramba, mas a gente vai falando, se deixar, fica o dia inteiro de assunto. Então, assim, eu queria já ir encaminhando pro nosso fechamento aqui do podcast, mas dizer primeiro aqui da satisfação de estar te recebendo aqui. É importante mostrar para os trabalhadores a gama de conhecimento de uma liderança sindical, fala de qualquer assunto, de qualquer tema, da essência de cada tema. Isso é importante as pessoas conhecerem. Conhecer o Miguel mais de perto aqui, eu quero que vocês multipliquem, compartilhem, né? Compartilhe, dá o like no nosso YouTube aí e compartilhe nas redes sociais essa informação, que é importante chegar a todo mundo esse bate-papo, né? O trabalhador tem que ter consciência, ele tem que se autoafirmar enquanto classe trabalhadora e ter a informação correta para não cair nessas fake news que foi o que aconteceu na eleição e tudo mais. Então, Miguel, eu agradeço muito sua presença aqui e vou te passar a palavra para considerações finais e para você colocar o que você bem entender aí, meu amigo. Chegou muito, muito bom esse podcast. Eu acho que essa discussão é permanente, né? O trabalho que você está fazendo é essencial para que a gente possa estar levando essas informações e vamos participar da vida pública. Eu acho que você tem também esse perfil. Temos que sim fazer tudo que você assuma essa bandeira de uma candidatura que a gente sabe que você, o seu perfil e o seu histórico de luta vai fazer muito bom bem para os trabalhadores no Congresso Nacional. Eu quero aqui, antes de encerrar, valorizar o trabalho do movimento sindical. O movimento sindical, por mais ataques que sofreu, por mais continua sofrendo, né? No dia a dia você vê cada coisa absurda que acontecem, sempre tentando denegrir o sindicato, denegrir uma palavra que se não usa, então diminuir o sindicato, incriminar os sindicatos. Então o movimento sindical está de pé, está trabalhando no seu dia a dia para garantir direitos e ampliar direitos. Isso que nós estamos fazendo muito bem. A unidade hoje das centrais sindicais em torno de uma pauta única, uma pauta que unificou a luta dos trabalhadores no Brasil, coisas que era muito difícil há 10 anos atrás, 5 anos atrás, nós conseguimos essa unidade de ação, uma maturidade importante em prol dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é muito importante, essa unidade. Eu digo mais, e ela foi essencial para o enfrentamento à pandemia. No ano passado, em fevereiro, quando começou a pandemia se entrar no Brasil, nós se reunimos, fizemos uma pauta de propostas ao governo, nós procuramos o governo, procuramos o Congresso Nacional para enfrentar aquele momento. Era a valorização do SUS, era o auxílio emergencial, o governo falava em um auxílio emergencial de R$200, nós levamos a proposta de um auxílio emergencial de R$600, era um programa de proteção ao emprego, era um programa de financiamento ao micro e pequeno empresário, coisas que levamos esse debate para o Congresso Nacional, junto com as centrais sindicais, com o companheiro Paulinho, que nos abriu uma reunião com o presidente da Câmara no momento, que era o Rodrigo Maia, e ele nos recebeu, que era uma reunião de 20 minutos,
ficamos 2 horas e convencemos ele da necessidade dessa pauta. Ele colocou um principal assessor econômico dele, ficamos 2 dias depois em Brasília, elaboramos e conseguimos que o Congresso votasse esse pacote que com certeza nos ajudou a enfrentar naqueles primeiros 3, 4 meses a pandemia. Depois diminuiu o auxílio emergencial, mas mesmo assim conseguimos manter a luta no dia a dia. Então o movimento sindical é essencial. Essencial para a democracia, essencial para a vida, e demonstrou isso e demonstra no seu dia a dia. Valorize o seu sindicato, independente do tamanho do sindicato. Não existe sindicato pequeno, não existe sindicato grande. Existe sindicato que luta, sindicato que tem a participação dos trabalhadores. Quem faz o sindicato melhor ou pior são os trabalhadores. É ele que vota no sindicato, é ele que participa. Se tem pouca participação, a gente sabe que vai ser difícil. Agora, se o trabalhador participa das reuniões, das assembleias, valoriza o seu sindicato nas suas negociações, com certeza é um sindicato forte. Por isso, conte sempre com o sindicato. E, Chicão, para os trabalhadores, é uma outra coisa que a gente tem que falar aqui, que os trabalhadores, a grande maioria, não reconhece isso. Não existe uma lei de benefício aos trabalhadores que não foi luta do movimento sindical. Eu desafio qualquer um a me mostrar uma lei para os trabalhadores que não nasceu do movimento sindical. Todas. Pode pegar o 13º, pode pegar a redução de jornadas, 44 horas, pode pegar a CIPA. Todas as leis nasceu do movimento sindical. Por isso, valorize o seu sindicato, valorize sua liderança sindical e apoie. Nós temos sim que entrar na política, eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores, prefeitos e vereadores do movimento sindical, que é esses que estão do seu lado no dia a dia. A luta faz a lei. Obrigado. É isso aí, Miguel. Pessoal, esse é o Miguel Torres, figura fantástica, que eu adoro, parceiro de luta do dia a dia. Como ele disse, a luta faz a lei. O que importa nesse momento agora é vacina no braço, comida no prato e fora governo vacilão. Esse Bolsonaro já passou de todos os limites. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Até mais. Valeu.